Hey Army! Bem-vindos ao canal Explicando Bangtan, um espaço totalmente voltado para a história e as notícias sobre o BTS. Antes de começar, já se inscreve no canal e deixa seu like, que isso ajuda demais na divulgação. E claro, vamos conversar nos comentários. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um momento que, nossa, ficou marcado para sempre na nossa história. Aquela carta de amor em forma de música que fez o nosso Jungkook chorar. Sabe, tem momentos no nosso fandom que viram lenda, né? Daqueles que a gente vai contar pros futuros ARMYs, com certeza. E hoje a gente vai analisar um desses momentos. A pergunta que vai guiar a gente nessa conversa é: o que exatamente nessa música tocou o coração do nosso Maknae de um jeito tão profundo? Então vamos lá, vamos voltar no tempo. Imagina a cena, uma live super casual no Weverse, lá em 2023. O Jungkook tá lá, de boa, interagindo com a gente, como ele sempre faz. E aí, do nada, ele decide ouvir uma música, só que a reação dele não foi nada casual. Foi emoção pura, uma coisa que viralizou em questão de minutos e deixou o fã inteiro com um coração na mão. E o mais legal é que foi tudo super espontâneo. O próprio JK perguntou sobre uma música chamada Love Letters e descobriu ali, na hora, ao vivo com a gente, que era uma canção feita por nós, para eles. Ele não pensou duas vezes, deu play, e o que veio depois foi uma das reações mais genuínas e emocionantes que a gente já viu. E no centro disso tudo, claro, está a música Love Letters. Mas que música é essa, afinal de contas? Ela não está em nenhum álbum oficial, não foi lançada pela empresa, então de onde ela surgiu? Love Letters é o que a gente chama de fan song. É literalmente uma música criada por ARMYs. Um presente nosso para eles. É tipo a nossa voz, a nossa história, toda a nossa gratidão transformada em melodia e letra. Uma verdadeira carta de amor cantada. Agora, para a gente entender de verdade o porquê de tanto impacto, a gente precisa mergulhar na letra e é exatamente isso que vamos fazer agora. Porque, gente, isso aqui não é só uma música, é um verdadeiro arquivo da nossa jornada emocional com o Bangtan. A música já começa com essa imagem super poderosa. E o legal é que essa primeira frase já dita o tom de tudo. Aqui, a gente deixa de ser só espectador. Somos nós, o ARMY, pegando a caneta para contar a nossa própria história. Algo que o BTS sempre incentivou a gente a fazer. E essa ideia da página em branco, gente, é um símbolo muito forte. Ela se conecta direto com a mensagem principal de Love Yourself. Sabe? Com aquela ideia de que a gente pode, sim, reescrever o nosso destino. Isso mostra que a nossa relação com eles não é de mão única. A gente está escrevendo essa história juntos. Logo em seguida, a letra descreve como era o mundo para muitos de nós antes deles. E ela não passa a mão na cabeça, não. Ela fala de uma batalha sem fim, de uma noite escura, sem lua para iluminar. É uma descrição bem crua, bem honesta. E essas palavras, elas batem fundo, né? Porque falam de sentimentos muito reais. Solidão, depressão, aquela sensação de não pertencer a lugar nenhum. E o ponto-chave aqui é que a letra reconhece que o BTS não apareceu quando a tempestade já tinha passado. Não, eles chegaram bem no meio do caos para ajudar a gente a achar uma luz. E aí vem a virada de chave. A letra conta como o BTS se tornou essa luz. E eles não só trouxeram o sol de volta, eles fizeram mais. Nos mostraram que a gente tinha constelações dentro de nós mesmos. Eles nos ajudaram a dar nome e a entender nossa própria dor e nossa própria beleza. E aqui que a letra fica genial. Isso mostra o quão profundo é o nosso entendimento da mensagem deles. Cada frase é um eco da discografia do BTS. Constelações joga a gente direto para microcosmos. O sol nasceria novamente, pois é a alma de Spring Day. E a ideia de receber amanhã como um presente é Magic Shop pura. Então a gente chega nesse verso que, nossa, ele é de uma lindeza que chega a doer, sabe? Em uma única frase a gente consegue sentir toda a dor e, ao mesmo tempo, toda a beleza de ser um fandom global. Para pra pensar um segundo. A gente está espalhado pelo mundo inteiro, vivendo vidas completamente diferentes em fusos horários malucos. Mas toda noite, quando a gente olha para o céu, a gente se conecta. Essa letra fala da distância sim, mas ela celebra essa conexão que acontece ao mesmo tempo, essa sincronia que une a gente, não importa onde cada um esteja. A partir desse ponto, a música mergulha de cabeça no nosso vínculo e nos leva direto para o coração do que torna essa relação tão especial e, por que não dizer, inquebrável. A música fala que nem 1000 cartas de amor ou 100 sinfonias dariam conta de descrever esse laço. E ela usa a ideia de ser eterno à prova de balas. Isso é genial, porque traduz a essência de Bulletproof sem nem precisar usar a palavra.
Deixa claro que o que a gente tem não é uma idolatria boba. É um vínculo forte, que foi construído na dor, no tempo e na superação, juntos. E bom, tudo isso leva a gente de volta para a pergunta lá do comecinho. Com essa letra, com toda essa profundidade, afinal, por que o Jungkook se emocionou tanto? O que será que passou pela cabeça dele naquele exato momento? A gente acredita que na hora que ele ouviu, 3 coisas gigantes devem ter passado pela cabeça dele, quase como um flash. Primeiro, a ficha caindo de que nós, ARMYs, entendemos a mensagem deles num nível que talvez nem eles imaginassem. Segundo, o reconhecimento de que a gente não só ouve as músicas, a gente cresce e amadurece com eles. E terceiro, a prova da nossa lealdade. Uma lealdade inabalável. E, gente, essa percepção, ela muda tudo. É como se tirasse um peso das costas dele, sabe? Aquela pressão de precisamos retribuir todo esse amor. E no lugar dessa obrigação, a música coloca uma certeza muito mais leve e bonita. A de que a gente está simplesmente caminhando junto, lado a lado, nessa jornada. E para fechar, vem a frase final, a promessa, que olha, provavelmente foi o que acertou em cheio o coração do Jungkook. A frase que amarra tudo com um laço de ouro. Essa linha é talvez a promessa mais poderosa que a gente poderia fazer. É uma referência direta ao alistamento militar, à espera até 2025. Mas repara na sutileza aqui. Não é uma cobrança, não é um voltem logo. É uma declaração de paciência, de fidelidade. É um fiquem tranquilos, a gente vai estar aqui quando vocês voltarem. E isso, nossa, isso muda tudo. No fim das contas, essa música é um espelho, ela reflete a nossa jornada, o nosso amor, a nossa força como comunidade. Então eu queria terminar deixando uma pergunta para a gente pensar. Para nós, que estamos aqui, vivendo essa espera, o que essa promessa de estarei te esperando significa no dia a dia? Como ela fortalece a gente para caminhar até 2025?